bom que você acessou o nosso canal, que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Graças a Deus, base discipulado. Chegamos hoje então à nossa quarta base de ministério da nossa igreja. Uma igreja que está adorando, ela está fazendo missões, e quando ela faz missões, ela alcança pessoas, tanto para o Evangelho, quanto pessoas também de outras igrejas, outras religiões e denominações, atraídas pela adoração, pelo que a igreja está desenvolvendo, e então estas pessoas entram na comunhão da igreja pelos meios que já ensinamos quando ensinamos sobre a base comunhão. Então, hoje, depois que a pessoa está na comunhão da igreja, a Bíblia nos orienta a discipular. Então a igreja adora, faz evangelismo, as pessoas chegam, entram no corpo de Cristo, na comunhão da igreja, e logo a seguir é necessário que se comece o discipulado. E nós queremos então chegar neste momento, porque é também um imperativo de Jesus, é uma ordem de Jesus. Não é algo para configurar um programa da igreja, mas é uma responsabilidade minha e sua, enquanto corpo de Cristo, discipular aquelas pessoas que estão chegando, orientar em Cristo Jesus as pessoas que vão chegando. Daqui a pouco é natural, pela saúde, pela constância, pela perseverança em oração e o trabalho crescente com as células, com o de casa em casa, com os projetos de evangelização, que a igreja vai crescendo. Alguns não veem isso com bons olhos. Eu gostava tanto da igrejinha quando eu era pequenininha, eu conhecia todo mundo. Não tem essas coisas assim? Do filho que ficou em casa? Da pessoa que já está salva há muito tempo e está no mesmo lugar há muito tempo, e ela tem aquele sentimento, aquele saudosismo. Era tão bom quando a gente olhava, estava a irmã ali. Daqui a pouco vai ter gente diferente, do teu lado, atrás, à frente, chegando. E se a igreja não tiver o mecanismo correto, ou pelo menos para estes dias, mais atualizado para conectar essas pessoas na comunhão e discipulá-las, a gente começa a ser uma igreja que vai inchando, sem consistência, sem raízes, sem fundamentação, sem relacionamentos. Nós precisamos ser uma igreja que evangeliza, mas que coloca na comunhão e que discipula, ajuda, faz crescer. Mateus 28:20, ensinando-os, vamos juntos? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins. Então não é apenas ir, é ir, anunciar e ensinar, ou seja, discipular. A evangelização seguida do batismo em águas não torna o novo crente automaticamente semelhante a Jesus Cristo no caráter. Aliás, a conversão não muda o caráter, apenas dá a condição favorável para isto. É só o princípio. Vocês se lembram quando eu disse aqui, você não pode querer cobrar de um novo convertido o caráter de Cristo já, porque ele ainda não foi ensinado. Ele está começando, e é uma trajetória íngreme, difícil, e que nós precisamos começar a mudar a nossa agenda e a nossa forma de pensar, porque a escola bíblica dominical informa, mas o discipulado, estar junto, é que faz diferença na vida das pessoas que estão chegando para o corpo de Cristo. Durante um bom tempo, fazíamos
o resgate das pessoas, ensinávamos para o batismo e depois achávamos que aquela pessoa, só em estar frequentando a igreja quinta, domingo de manhã, domingo à noite e vindo às festas, esta pessoa está sendo discipulada em Cristo. Não está. Ela está apenas participando de um grupo, mas ela ainda não tem relacionamento com Cristo. E como é que ela vai ter relacionamento com Cristo? Com o outro cristão maduro que está na igreja. É ele quem precisa dizer a forma, o jeito de Jesus, e não aquilo que a gente pensa ser o correto, o ideal, o melhor. Nós precisamos conhecer a Jesus para fazer conforme está escrito neste verso. Não é para ordenar o que eu quero, o que eu desejo. Observem o versículo que acabamos de ler. O versículo é muito objetivo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, nós já temos um exemplo, nós já temos uma palavra, nós já temos um modelo. Do mesmo jeito que Jesus é, crentes maduros precisam se portar para que os novos, ao chegarem aqui, possam ver Jesus em nós, possam ser impactados por Jesus. Por isto que precisamos nos revestir de Cristo. Porque cada um aqui tem uma formação, cada um aqui tem uma realidade social, cada um aqui tem uma realidade cultural, cada um tem uma realidade familiar, cada um tem uma percepção diferente de mundo, mas quando todos nós estamos olhando apenas para Jesus e vivendo de acordo com Jesus, então recebemos este revestimento e aquilo que está no interior fica apenas no interior, porque à frente é só Jesus. Então as pessoas que chegarão, porque já estão chegando e vão continuar chegando, precisam encontrar uma igreja que não apenas atraia, mas depois de atrair, salvar, curar, libertar, vai caminhar com aquela pessoa, vai ajudá-la a crescer em Cristo. Efésios 4, 12 a 16 é uma expressão do desejo de Deus, da vontade de Jesus para quem está na comunhão, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Queridos, quantos líderes religiosos enganam fraudulosamente nos nossos dias? Quantos? Aos milhares. Um pouco antes, nesse mesmo texto, você vai ver que Deus colocou na igreja profetas, pastores, apóstolos, gente do ensino. Com qual objetivo? Aperfeiçoar os santos, ou seja, amadurecê-los, melhorá-los, mas não neles mesmos, ou num conjunto, mas em Cristo, porque é Cristo nosso alvo. Ele é o nosso objetivo, Ele é o cabeça, e a cabeça é perfeita, é santa, é boa, é amável, é tratável, é dócil, é justa. O que mais? É maravilhosa, é meiga, é perfeita, é suave. E nós que estamos no corpo desta cabeça, precisamos seguir a mesma linha. Ah, eu conversei com uma pessoa lá da tua igreja, mas eu acho que ela não é crente não. E aí? Ah, eu tenho me relacionado com pessoas de lá, mas olha, eu não tenho certeza que ela é de fato o que o Senhor está me dizendo que é. O nosso testemunho vale mais do que 1000 palavras. A nossa vida, a nossa postura, a nossa sobriedade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo,
bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Assim sendo, após a adoração, o evangelismo e a entrada na comunhão do corpo de Cristo na igreja, o crescimento do novo decidido se dá através do discipulado. Jesus incluiu na grande comissão o dever de ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A igreja como ela hoje se apresenta, a igreja como hoje se apresenta, não é em nada parecida com este dinamismo do reino de Deus. Por quê, irmãos? Nós nos habituamos aos cultos e à palavra pregada, mas não há necessidade de colocar em prática imediatamente aquilo que está ouvindo da parte de Deus. Somos capazes de no domingo pela manhã chegar, adorar, evangelizar, recebermos na comunhão no dia do batismo, mas depois a gente para, a gente deixa a pessoa seguir. É a mesma coisa que gerar um filho, vê-lo nascer, pegá-lo, ainda precisando de leite, precisando crescer em Cristo, passo a passo, degrau a degrau, e a pessoa se sente no meio da multidão, mas não crescendo em Jesus. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e a pessoa não cresceu absolutamente nada, porque não tinha ninguém ao lado dela. Porque, queridos, hoje a situação é mais grave do que a gente imagina. Enquanto eu estou pregando aqui e ensinando, enquanto os professores da EBD ensinam por 50 minutos, e nós aqui 30, 40 minutos, você tem todo o restante da semana para ouvir diversos louvores com teologias furadas, falsas, mentirosas, que mais paparicam o crente do que o chamam para a cruz, para Jesus, de fato, para ter um relacionamento profundo com Ele. É mais entretenimento do que qualquer outra coisa. E nós estamos perdendo pessoas, porque nós não estamos seguindo como o discipulado de Jesus nos ordena. Depois que alcançamos, é necessário discipular. Discipular como? Em Cristo. E a melhor forma de discipular alguém é ser Cristo para aquela pessoa. A pessoa precisa ver Jesus em você. A pessoa precisa entender que o seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua forma de planejar, sua forma de agir, tem tudo a ver com Jesus. Tem tudo a ver com a forma de Jesus, com o coração de Jesus, e não apenas consigo mesmo. Ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Em outras palavras, os crentes mais antigos estão no dever de ensinar aos mais novos as doutrinas elementares do cristianismo. E isto só se dá por meio do meu envolvimento e do meu coração com Jesus. Se eu não tenho tempo para as pessoas, o meu cristianismo está fora de rota. Porque Jesus, olhando a multidão, quem está acompanhando no domingo à noite, agindo, a série Agindo como Jesus, Jesus olhou a multidão, subiu ao monte, assentou-se e começou a ensinar. E Jesus caminhou com pessoas, andou com pessoas, investiu em pessoas, mostrou como é a forma que Deus se agrada para aqueles que estão no reino. E nós precisamos fazer o mesmo. Quem você está discipulando hoje? A quem você está mostrando o caminho? Intencionalmente, semana a semana. Por quem você ora semanalmente aqui na igreja? Isto tudo nós vamos começar a aprender. Aleluia, porque já estamos adorando. Aleluia.
Amém, irmãos? Já estamos adorando, já estamos evangelizando, já estamos colocando na comunhão, mas agora chegou o tempo de aprendermos o um a um. Fazer discípulos de quem? De Jesus, servindo-nos uns aos outros, amando-nos uns aos outros, dedicando tempo. As pessoas precisam ter prioridade zero na nossa agenda. As pessoas. Olhar para essa pessoa que está ao seu lado e amá-la, respeitá-la, querer que ela cresça em Jesus, oferecer a ela um tempo da sua vida, olhar para quem está ao seu lado e não apenas mais um membro da igreja. E eu não me interesso por isso. Daqui a pouco a gente vai participar da comunhão, porque nós entendemos que somos um corpo. Mas eu conheço, eu já disse isso e repito, não é? Eu tenho 12 irmãos, sei o nome de todos eles, sei o nome de todos os sobrinhos, sei o endereço de todos eles. E o nosso sonho é que pelo menos nos pequenos grupos, nas células, todos se conheçam, todos interajam, todos recebam cuidado, amor, carinho, atenção, e isso seja recíproco. Porque não é só receber, é dar também. E quanto nós temos para dar às pessoas? E é neste caminho que nós vamos alcançar verdadeira comunhão e vamos estar prontos para discipular as outras pessoas. Desta forma, esse propósito divino está intimamente ligado ao acompanhamento, passo a passo, até que o novo discípulo aprenda a orar. Quanta gente se converte e a gente acha que a pessoa sabe orar. E a gente nunca se preocupou em pegar na mão de um novo convertido e falar assim: olha, o mestre, o meu Senhor Jesus, nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Será que a gente já fez isso com alguém? Com um novo convertido? Com uma pessoa que está chegando de uma outra realidade eclesiástica? Não é? Este é o coração que Cristo quer habite no nosso meio como igreja. É se interessar pelo outro. Sabia que quando você chega para uma pessoa em amor e você dá um bom dia para ela em amor, com a intenção de abençoar aquela vida, o Espírito Santo vai lá, toca, as lágrimas vêm? Aí você começa a experimentar uma igreja viva, porque as pessoas vão cuidar de você e você vai ter cuidado pelas outras pessoas. Se o momento do louvor, da adoração, se o estilo de vida de adorador, se ser um evangelista nato e falar de Jesus para todas as pessoas, ganhar pessoas, batizá-las e inseri-las no corpo de Cristo é uma bênção, melhor tarefa vem agora, que é exatamente cuidar. Não é? Eu estou vendo a Natália ali, não é? Se batizou há 2 meses, 3 meses, em novembro são 4 meses, 5 meses, é uma neném em Cristo, é um neném, e nós precisamos olhar assim mesmo. A pergunta é, depois que a Natália se batizou, quantos jovens, mulheres, lógico, não é? Embora ela queira se casar, mas não é esse o motivo. Quantas jovens, olha só, jovens velhas, na igreja, quantas jovens da nossa igreja já se aproximaram dela para dizer assim: conte comigo, eu estou contigo? Essa é a pergunta que nos deixa em silêncio, porque nós desacostumamos fazer discípulos, discipular pessoas, cuidar de pessoas, caminhar com as pessoas. E olha, caminhar com pessoas dá trabalho, gerar pessoas, gerar Jesus na vida das pessoas dá muito trabalho.
Mas quando você faz o trabalho da forma de Deus, do jeito de Deus, você vai poder dizer como Paulo disse. Paulo disse para Filemon: Filemon, estou te mandando Onésimo. Filemon, quando leu a carta, deve ter pensado assim: será que Paulo conseguiu essa proeza? Esse sujeito não valia nada, me deu uma volta aqui, fugiu, me deixou no prejuízo. E Paulo está dizendo aqui na carta que eu gerei Onésimo, ele não é mais o mesmo, aleluia! Pode acreditar, Filemon, no que eu estou te dizendo, e eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo, porque você confia em mim e sabe que um dia eu te discipulei, eu discipulei também Onésimo, o gerei nas minhas prisões. Se te deve alguma coisa, coloca na minha conta, eu vou pagar, aleluia! Quando você gera alguém em Jesus, você tem segurança para dizer: pode confiar, não prestava, não valia nada, mas agora vale, porque ele tem o coração de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Para quem é apaixonado pela leitura da Bíblia, lá na frente, Filemon vai agradecer a Paulo. As igrejas que estavam lá agradeceram a Paulo, porque ele enviou Onésimo. Onésimo foi lá e abençoou a Ásia toda, fez uma obra linda. Então, queridos, não importa quantos você vai discipular, discipule um só, cuide de um só, mas plante Jesus no coração dele, plante o coração de Jesus no coração dela, mostre que é gostoso, é doloroso, não é fácil, mas mostre que há uma coroa, há uma vitória, há uma conquista que já foi conquistada para nós. Nós podemos fazer muito mais do que já fizemos até aqui. Já estamos adorando, estamos evangelizando, estamos trazendo para a comunhão, mas agora é hora de começarmos a nos mexer no banco para que outras pessoas tenham a vida de Jesus nascendo nelas. Isso é tarefa radical, sem dúvida nenhuma, porque vai exigir de mim e você tudo o que Jesus nos ensinou. O problema, em muitos dos casos, é exatamente esse. Me ajudem. Desta forma, depois do 21 geralmente vem o 22, né? Então não vou me enganar não. O grande problema é que nem todos nós bebemos na fonte Jesus. Trazemos conceitos, preceitos e às vezes até valores muito mais arraigados à família, ao meio social, cultural, do que Jesus. Aí nós não temos como plantar Jesus na vida do outro, porque a nossa referência está desfocada, está fora do foco. Então todos nós como igreja precisamos amadurecer e crescer na palavra de Deus, no caminho de Jesus, passar a agir como Jesus, pensar como Jesus, orar como Jesus, viver como Jesus, para que as pessoas então sejam divinamente discipuladas por você. A base discipulada em nossa igreja fará essa ponte entre o antes, durante e depois de Cristo na vida, não apenas pelo ensino teórico, mas também envolvente, para que as pessoas consigam fazer uma ponte entre o que aprendem com a prática. A prática, o exercício daquilo que você aprendeu. A base discipulado promoverá vários encontros que ajudem os crentes a aprender mais e mais sobre Jesus, seu ministério e missão que nos deixou. A EBD é nossa escola bíblica dominical, funciona aos domingos pela manhã e tem como meta principal ensinar a palavra de Deus a todas as faixas etárias da igreja, com estudos específicos. Crente que não gosta de escola bíblica dominical, já tem alguma coisa aí que não está batendo. Porque é na escola bíblica dominical que a gente começa a tomar o leite. No meio de semana, o professor vai dizer para ele: olha, faça assim no meio de semana, você vai crescer. Quando você deixa de estudar a Bíblia em conjunto, você perde a oportunidade de começar a desenvolver o hábito de ler a Bíblia sozinho, em casa.
Porque o que você aprende na escola bíblica dominical é um start, para que você, um stand-by, para que você possa se ligar mais vezes na palavra no meio de semana. Então nós temos hoje este programa. Teremos seminários, já tivemos alguns e vamos ter outros. Capacitação bíblica para treinar novos professores, para instruir outros com destreza e sabedoria. Isso é bíblico. É bíblico. Nós precisamos ensinar para que outros ensinem. Então, já iniciamos e o pastor Mário já tem dado aula para alguns professores, né, que é o Aprendendo para Ensinar, e nós vamos continuar, porque nós acreditamos que é assim que vamos formar outros líderes, outras pessoas capazes. É assim que vamos pegar lá no inventário de dons do Espírito Santo, que já está nas nossas mãos, e vamos trazer as pessoas que têm o dom espiritual do ensino para começarem a aprender. Só o pastor Mário basta? Não. Outros pastores também vão participar. Os pastores só vão dar conta? Não. Tem gente boa em didática. Tem gente que é fera no conhecimento, mas didática pobre, pouco criativo. Mas tem gente aqui no contexto que é criativo, tem o dom do ensino, de criatividade. Opa, precisamos tê-los numa base de discipulado. Por quê? Essa pessoa vai ajudar as outras pessoas a entenderem com mais facilidade o propósito para o qual o ensino brotou no coração dela por meio do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender. Dia do compromisso, encontro que resultará na integração total do novo ao corpo de Cristo, servindo em um ministério. Escola de missões, capacitação e treinamento para vocacionados, tanto para o campo quanto ao ministério pastoral. Perfil de servo, encontro que ajuda o novo discípulo a descobrir seus dons espirituais para servir no corpo de Cristo. Discipulado 1 a 1. Esse é o discipulado propriamente dito, vida na vida. Um discípulo maduro ajudando o novo a alcançar uma vida de prática da vida de Jesus, seguindo o seu exemplo. Nosso comportamento, na maneira de falar ou interagir com os outros, deve ser moldado pela palavra de Deus. O discipulado tem a missão de o fazer. Paulo declarou para os crentes de Corinto que ele plantou, mas Apolo regou, ou seja, discipulou. Fez o acompanhamento, mas em todos os casos foi de Deus a missão de dar o crescimento. A igreja pode plantar num momento de celebração, mas é tarefa minha e sua continuar esse processo na vida das pessoas que vêm para Jesus. Porque eu e você estamos aqui não apenas para receber, mas para repartir. E quando a gente reparte a graça, as pessoas vêm para Jesus. E quando elas vêm para Jesus, elas precisam continuar sendo recebidas pelo corpo vivo de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E eu e você somos fundamentais para que estas pessoas se sintam acolhidas, mas agora não apenas permanecendo nesse acolhimento gostoso, mas também desafiadas a ser Jesus na vida de alguém, a andar, né? Citando o pastor Mauro com 2 irmãos na célula nessa semana, e o que eu disse, embora o conhecesse de forma bem superficial, eu o conhecia como homem de Deus, não é? Como um grande homem de alguns contatos, né? Enquanto cantávamos, fomos ali na primeira de São Gonçalo algumas vezes, mas as pessoas que conviveram com ele atestaram o que eu disse. Eu conheci um homem que mais se parecia com Jesus, pastor Mauro Israel. E então os irmãos que estavam na célula disseram assim: pastor, nós vimos o pastor Mauro crescer e ele sempre foi daquele jeito ali de Jesus. Não é bonito isso? Que coisa linda, irmãos.
uma vida que, ao olhar para ele, mesmo que usasse um óculos com uma lente grossa, Jesus, a vida de Jesus. Pastor, ele era perfeito? Provavelmente não. Como nenhum de nós aqui jamais seremos. Mas ele escolheu se tornar um exemplo de Cristo. E nós precisamos escolher isso. Ah, pastor, eu preciso vencer muita coisa. Renda-se. Pastor, como é que eu faço para... Renda-se. Comece a obedecer. Obediência não é sentimento. É decisão. É rendição. Se você for esperar, você sentir, você não vai sentir nunca. É crer e obedecer. Sai da tua terra, da tua parentela. E pronto, já foi. Cadê Abraão? Não está mais aqui não, já foi. Por quê? Ouviu e obedeceu. Já pensou se Abraão falasse assim: ok, eu entendi, mas deixa eu sentir primeiro o desejo de ir. Não, eu sei que eu tenho que evangelizar, fazer discípulos, mas deixa eu sentir primeiro isso lá dentro do meu coração. Você é desobediente, assuma isso. Resolvido o teu problema. Obediência tem a ver com ouvir com fé e praticar. E é isso que eu e você precisamos vencer. Notem o que Jesus disse: qualquer um que quiser vir após mim, negue-se. Pastor, não tenho tempo, não tenho jeito. A mesma coisa que Moisés. Não sou eloquente, nunca fiz isso, eu acho que não dá, não tenho tempo. O senhor sabe, eu trabalho de manhã numa escola, de tarde na outra, e à noite eu viro fazendo pós-graduação, e de madrugada eu tenho que estudar os livros, porque eu tenho que fazer os trabalhos. Você sabe que eu não tenho tempo. Todas as vezes que a gente pensa assim, a gente na verdade está terceirizando o que é uma responsabilidade nossa. Pastor, eu estou fazendo isso de manhã, isso de manhã, isso de manhã, mas isso que eu faço de manhã, eu levo a minha Bíblia para o trabalho. E lá de manhã, antes de começar o trabalho, eu reúno com uma pessoa, duas pessoas, leio um versículo bíblico e oro. Está servindo ao Senhor, está fazendo a sua parte. Eu já disse e repito, o problema não é você trabalhar, o problema é só focar no trabalho. E ainda dá desculpa de que você não está fazendo. Queridos, há alguns ministérios em São Paulo, também aqui no Rio de Janeiro, mas com foco mais em São Paulo, em universidades, fantástico. Cristãos preparados para, no ambiente de faculdade, de universidade, falarem de Jesus. E estão tendo êxito tremendo. Por quê? O foco está na missão, no mandamento de Jesus. Eu e você podemos fazer missões toda hora, a todo instante. Aqui dois irmãos que falaram: pastor, dá para fazer um banner da célula e colocar aqui atrás da minha recepção aqui, para chamar as pessoas para vir para a célula? Eu falei assim: olha, você é o dono do estabelecimento, se você está querendo, a gente faz. Você não teme perder uns fregueses, não? Uns clientes? Não. Você e eu podemos fazer missões toda hora, todo instante. E depois, jogar o bebê fora? Não. Continuar cuidando dele até que ele possa ensinar outros, melhorar outros e fazer crescer em Jesus. Igrejas maduras fazem com que seus sonhos e projetos estejam voltados e focados na missão. Isso ajudará a não dar muitas voltas, realizar muitos eventos sem propósito e principalmente esgotar o rebanho. E nos nossos dias nós temos que tomar mais cuidado ainda. 2 Timóteo 3, 10 a 12: tu, porém, tens sido a minha doutrina. Digo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Olha só, irmãos. Minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor,
paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 1 Coríntios 2,4: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios 2,13: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. É ensinar o Espírito de Deus, é compartilhar o coração de Jesus, é ser exemplo. Quando Paulo pede isso a Timóteo, ele diz para Timóteo: Timóteo, você tem em mim um exemplo. Olha as minhas lutas, perseguições, prisões, apedrejamentos, naufrágios. Olha para mim, me imite, que você vai estar imitando a Jesus. E nós precisamos começar a desenvolver esse coração. Você não será o crente que vai dizer assim: olhem para mim, olhem para mim. Vocês não serão os crentes que dirão assim: não olhe para mim, olhe para Jesus. Já viu gente falar assim? Quem já ouviu? Levanta a mão aí. Olha aí. Não olha para mim não. Olha, como é que ele vai ver Jesus se o sal que está em você não é sal? Se a luz que está em você não é luz? Se o amor que está em você não é amor? As pessoas verão Cristo por meio da minha vida e da sua vida. Elas seguirão o teu exemplo em Cristo, ou não. Mas o que se espera de uma igreja que está adorando, evangelizando, trazendo para a comunhão, é que ela discipule e cuide bem das pessoas. Nosso ensino será voltado para a fundamentação bíblica das Escrituras, que nos leva ao cumprimento da nossa missão de vida, não apenas conhecimento. Eu vou repetir isso. Não apenas para adquirirmos conhecimento, mas para que este conhecimento transforme o nosso coração, as nossas atitudes, seja com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o dono, com o empregado. Nós precisamos refletir Jesus, e será assim para a glória de Deus.